Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para todos vocês, muito obrigada pela presença de cada um. Muito prazer, meu nome é Carol, para quem não me conhece, eu sou terapeuta comportamental, analista do comportamento, orientadora parental e sou psicanalista de familiares de crianças com TEA. Então, qual que é o nosso intuito aqui hoje, né? A gente de vez em quando nos vê aqui nos aulões, né? Tem as mentorias, tem os cursos, então eu lido com várias mães ali, principalmente do grupo do Olhar no Espectro, que são os meus grupos, né? Os grupos que a gente está ali para ajudar, que a gente está ali para realmente trazer conteúdo, trazer detalhes sobre o autismo, sobre ABA, sobre neurosuplementação, o que vai realmente mudar a vida da criança, né? Fazer ali o possível e o impossível para a gente ter ganhos, pra gente ter resultados, né? Filho, dá licença um pouquinho. Vai lá, papai, por favor. Mamãe já tá terminando, tá? Vai lá. O que foi? Então, pessoal, esse nosso encontro aqui, eu até trouxe aqui, pra quem não conhece ainda, né? A minha credencial de terapeuta comportamental, essa daqui. Esse encontro aqui, o maior intuito dele é falar de um lançamento maravilhoso da Nutri Cognitiva, né? Alguns sabem, outros não, mas eu sou terapeuta da Nutri Cognitiva também, então eu trabalho junto com eles também ali. Existem inúmeros suplementos maravilhosos, né, no mercado, a gente sabe. A Nutri Cognitiva tem ali o básico que funciona, e agora esse básico já tá deixando de ser básico, né? Com a chegada do Neurocolin, que foi nosso último lançamento, com a chegada agora de Neurocalma. Então, o nosso foco aqui hoje é falar de Neurocalma. Eu vou ser simples, objetiva, breve, tá? Pra vocês entenderem, eu quero que vocês entendam as funções. Eu não quero só que vocês saibam que existe um suplemento que pode mudar a vida do filho de vocês, como todos aqueles. Eu quero que vocês saibam desse suplemento e eu quero, acima de tudo, que vocês entendam para que serve cada um deles, né? Para vocês poderem ensinar, para vocês poderem aprender simplesmente, para vocês poderem debater com médicos. E isso é maravilhoso. A informação tira a gente da prisão, né? Então, aquela prisão de falta de informação, que você é obrigado a concordar com tudo que te falam dentro de um consultório, ela acaba quando você tem a informação, né? Quando você deixa de ser ignorante naquele assunto. Então eu gosto que vocês aprendam, eu gosto que vocês perguntem, eu gosto que vocês saibam o que vocês estão fazendo em prol da criança. Ah, Carol, mas tá fazendo tão bem, não quero nem saber, tá fazendo muito bem, pra mim tá ótimo. Não, tem que saber, gente, tem que saber. E por mais que eu fale tudo aqui pra vocês, vocês têm que ir atrás da informação também. Ah, olha aqui, isso aqui que a Carol falou, é verdade. Ah, olha isso aqui, a Carol não disse isso, a Carol falou de um outro jeito, vou perguntar pra ela. Então assim, eu gosto disso, porque isso traz segurança pra vocês mesmos na hora de vocês fazerem ali o tratamento com a criança de vocês, tá? Não só sobre suplementação, mas sobre equipe multidisciplinar também, né? O que é uma terapeuta ABA, o que ela faz na vida da criança, o que é uma TO, o que ela faz na vida da criança, o que é uma psicomotricista, o que ela faz na vida da criança, e assim vai, a psicopedagoga, enfim, tudo, a fono, tudo que a criança precisa, né? Então é legal a gente estudar, é legal a gente saber, é legal a gente ter informação. Tá? E vamos lá, o Neurocalm, ele veio ali para melhorar o que já estava bom, né? A gente já tem ali um mix de suplementos que já traz um resultado muito bom. Quem tá com a gente mais tempo, faz uso de toda a suplementação, sabe bem aqui o que eu tô falando. Qual que é a principal capacidade dele ali? A principal capacidade dele é lidar com o comportamento, né? É mudar um comportamento, é tratar um comportamento, né? Você não vai dar para ele e a criança vai ficar inerte como os antipsicóticos, que você dá e a criança já... Aquele cérebro fica inerte, a criança já fica com aquela carinha apática, sem reação. Isso é droga, tá? O suplemento não é isso. O suplemento é um tratamento que vai reagir no comportamento da criança, tá? Então, aquele comportamento agitado, aquele comportamento hiperativo, esse é o nosso primeiro suplemento que age direto no comportamento. Na parte do cérebro, que mexe ali com essa parte comportamental. Ah, Carol, mas o Neuronac, você também fala isso. Não, o Neuronac trata inflamações cerebrais e intestinais, também melhora ali a qualidade de vida em relação ao paciente, de ele não ter doenças futuras, né, porque ele cuida muito da saúde, ele é o maior soldado do organismo para poder combater o mal ali dentro, né, as coisas ruins, vírus e bactérias, e consequentemente ele mexe ali nessa parte de agitação, de hiperatividade, de agressividade. Isso é um plus, isso é um a mais do Neuronac, tá? Então, essa fórmula que eu vou passar aqui para você é o que mexe no cérebro, nessa parte comportamental, tá? Então, eu vou começar explicando aqui pra vocês que o sistema nervoso central, ele se divide em duas partes, né? Ele é autônomo, né? Ele funciona sozinho. Ele se divide em duas partes. A parte do simpático e a parte do parasimpático. Então, eu vou falar bem genericamente pra vocês entenderem, porque a ideia aqui não é dar uma aula de cérebro, mas é vocês entenderem aonde age, tá? Então, o sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele é um sistema que lida com toda aquela parte de luta, fuga, estresse, ansiedade, euforia, aqueles sentimentos ruins, e que é comum a gente ver na criança autista. E o parasimpático, ele é aquele lado do cérebro que é de tranquilidade, de calmaria, de recuperação, de descanso. Então,
são neurotransmissores de um lado, neurotransmissores do outro. Neurotransmissores do simpático, que deixa mais agitado, mais cheio de energia, mais hiperativo, enfim, eufórico, né? E tem esse outro que deixa mais zen, mais calmo. Acontece que no autismo, essa parte aqui do simpático, ela é muito mais prejudicada, né? Então, ela tem ali um desequilíbrio e as crianças, elas costumam apresentar mais características nessa parte, que é uma parte mais em desequilíbrio, né? Que é uma ansiedade, que é uma agitação maior do que o normal, uma hiperatividade maior do que o normal, em alguns casos agressividade, um excesso de estereotipias muitas das vezes, né? E aí, o que acontece? Eles ficam em desequilíbrio total. E aonde que vem esse suplemento? Ele vem para equilibrar o simpático e o parasimpático, fazendo com que haja mais produção de neurotransmissores do parasimpático para que eles vivam em equilíbrio. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviram falar do GABA, né? O GABA é um neurotransmissor importantíssimo para essa parte, e ele fica no parasimpático. E o parasimpático, ele tá totalmente desbalanceado, ele tá totalmente ali, coitado, né, em pouca produção, então não tem como essa criança ficar mais calma. E aí, quais são, dentro desses, eu vou explicar quais são os efeitos do sistema simpático e do parasimpático para vocês terem uma ideia, tá? Então, como ele o parasimpático, ele é responsável pelo alerta, estresse, agitação, tudo isso que a gente falou aqui agora, que a gente vê numa criança autista, né? E os principais neurotransmissores que faz isso acontecer é a adrenalina, a noradrenalina, são neurotransmissores que a gente já está acostumados a falar, né? Acostumados a gente ouvir no dia a dia, o cortisol. Então, são neurotransmissores e hormônios que a gente sabe que deixa a criança mais agitada. Então, o que isso acontece no corpo? Acontece um aumento de frequência cardíaca, é normal acontecer, um aumento de pressão arterial, dilatação de pupilas, aumento da vigilância da ansiedade, essa coisa de ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, muitos deles giram e sobe e desce, enfim. Ele também prejudica ali a parte da digestão, ele vai prejudicar ali toda a parte intestinal também, ele tem um aumento da excitação motora, então a criança muitas das vezes, ela não controla o próprio corpo, então ele vai agir nessa região aí, tá bom? Então isso aqui é só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Os neurotransmissores do parasimpático é responsável pela calma, equilíbrio, recuperação, tudo aquilo que a gente conversou agora há pouco. E os principais neurônios que traz isso, né, neurotransmissores, desculpa, que traz isso, é o GABA, a acetilcolina, que a gente vê lá em neurocolim, né, então, além dela fazer todo o trabalho que ela faz ali em neurocolim, foco, atenção, melhora do aprendizado, melhora da flexibilidade cerebral, ela também é um neurotransmissor responsável pelo equilíbrio emocional. Então, ela ajuda também. Então, olha só, né? Como eles andam de mão dada, todos os suplementos juntos, né? E o GABA, ele é um excelente neuromodulador, né? Ele favorece o cérebro 100% ali no parasimpático. Então, muitos de vocês já ouviram falar de GABA, né? Que vende GABA só com prescrição, só em farmácia de manipulação. E hoje em dia nem assim mais, né? Tá tão difícil e tão perigoso tomar GABA, porque uma coisa é você tomar GABA, outra coisa é o seu organismo fabricar GABA. É totalmente diferente. E o organismo também entende de forma diferente, ele reage de forma diferente. Tanto que a Anvisa proibiu essa produção, né? Então ele não pode ser vendido aí como qualquer outro suplemento. Ele tem que ter ali uma cautela. Bom, e visto isso, né? Entendendo ali o simpático e o parasimpático, o que eu trago para vocês agora? A tabela nutricional. Então a gente já viu que o NeuroCalm, ele é um suplemento direcionado para o comportamento, né? Para deixar a criança mesmo mais calma, melhorar essas modulações aí no cérebro do simpático, parasimpático, para aumentar ali a capacidade do parasimpático, aumento da produção de GABA e essa criança ficar menos agitada, né? Ela ficar o mais próximo possível de um equilíbrio, né? Então, o tratamento com o NeuroCalm, ele vem para trazer isso. E qual que é a tabela nutricional dele, Carol? Vamos lá. Bom, a tabela nutricional dele conta com 3 aminoácidos e 2 minerais, né? E eles são excelentes. Todas as nossas composições têm vitaminas juntos. Só essa que não tem vitamina, tem só mineral e aminoácido, que são importantíssimos pro organismo. Então, vamos lá. Primeiro, aminoácido, L-teanina, 50 miligramas de L-teanina. A L-teanina, pra quem não conhece, é um aminoácido importantíssimo que atua nessa parte comportamental também. Mais pra frente eu vou falar, depois que eu terminar de falar a tabela nutricional, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? A taurina, que ela também vem pra compor essa parte comportamental. São 100 miligramas de taurina dentro da dosagem, tá? Que eu vou falar depois também. A glicina, que pra quem não conhece, hoje tá sendo uma explosão aí nos consultórios médicos integrativos, né? Quem participa das consultas com o Dr. Felipe ali comigo, sabe que ele gosta muito de prescrever a glicina. Já tem mãe dando glicina pra criança, né? Ela manipulada sozinha. É lógico que é diferente quando ela tá sozinha e quando ela tá composta por nutrientes que fazem aquele trabalho junto com ela. Obviamente que ela vai ter um resultado melhor, né? Mas as mães que já dão só ela,
já tá vendo um resultado, né? Já tá vendo, em pouquíssimo tempo, vendo um resultado. Então, ela, dentro desse composto, né, nutricional, ela vem para melhorar ainda mais essa capacidade de equilíbrio, trazendo melhora da agitação e do comportamento, tá? É essa a indicação mesmo da glicina. Então, é 300 miligramas de glicina, o zinco e o selênio, que vocês já conhecem, que são 2 minerais que já são super conhecidos, né? Então, a composição de Neurocalm, ela é simplesmente maravilhosa, gente, maravilhosa. São nutrientes que realmente vão fazer toda a diferença ali no sistema nervoso central de uma criança autista, tá? Então, vamos lá. A L-teanina, ela acalma sem sedar. Então, muitos médicos hoje prescrevem L-teanina, né? A gente vê a L-teanina vendendo por aí. Ela isolada é uma coisa, ela num conjunto de nutrientes como a glicina, ela é outra coisa, senão a gente lançaria ela sozinha também, né? Então, em que ela pode ajudar? Reduzir a ansiedade, diminuir a hiperatividade, melhorar foco, atenção, facilitar o relaxamento muscular, que isso também melhora ali a criança dar uma relaxada, né? Ficar mais tranquilinha. E ela colabora também no sono, tá? Então, aquelas crianças ali ligadas no 220, como meu filho, por exemplo, ela é maravilhosa. A taurina, ela faz uma organização no sistema nervoso central. Né? Então, ela funciona como um modulador neural. E as principais atividades dela ali, em que ela pode ajudar mesmo, contribuir, reduzir a impulsividade, aquela coisa que a criança autista tem de pensar e fazer, né? Eles não têm o controle inibitório. Então, o controle inibitório, ele exige que a criança pare, pense e faça. E ela não tem isso, né? A criança autista, ela não tem isso, ela demora muito pra ter isso. Então, a taurina, ela vem pra organizar isso também, ela vem pra colaborar nisso também, né? A criança parar, pensar e então fazer, né? Então, melhora da impulsividade. Melhora o controle emocional da criança também, que é maravilhoso. Ela diminui a agitação junto com os demais nutrientes, ela também tem essa característica, e ela estabiliza os sinais excitatórios do cérebro, né, que deixa aquela criança ali mais inquieta, tá? Então, ela minimiza isso também. Tá, então são componentes que vocês vão reparar que juntos eles fazem um trabalho extraordinário, né? Eles nasceram para ser um único produto mesmo. E está sendo muito utilizado hoje em dia. A glicina, que é o que a gente vai falar agora, ela traz tranquilidade profunda, né? Então a indicação dela, a característica dela é de trazer uma tranquilidade, uma paz para essa criança poder aprender alguma coisa, para essa criança poder ouvir, para essa criança poder ver, para ela poder compreender e entender as coisas. Porque a criança muito agitada, muito hiperativa, muito pra lá e pra cá, ela não aprende nada, gente. Né? Ela não escuta, ela não entende, ela não compreende. Então ali, a glicina, ela vem para trabalhar essa parte de tranquilidade, tá? E o que ela pode... Ela é um neurotransmissor calmante, tá? Então é um calmante natural do organismo. E em que ela pode ajudar? Melhorar a qualidade de sono, com certeza, isso aí não resta dúvida. Reduzir a irritabilidade, reduzir o mau humor, diminuir a tensão corporal, sabe? Que deixa eles muito elétricos. Favorece a autorregulação, então em processos de crises, de birras que vira crises, ela atua muito bem. E ela melhora significativamente o comportamento da agitação, tá? Agitação motora, agitação emocional, ela ajuda demais nisso. E aí, vem o zinco e o selênio, né? Que a gente já conhece bastante, que no caso ali, no autismo, o zinco ele é maravilhoso para tratar comportamento junto com aminoácidos, né? Ele é uma composição muito boa para melhorar a cognição e melhorar a imunidade. Então, isso eu acho que a gente já viu bastante em outros produtos também, né? Então, o que ele colabora ali significativamente? Melhora da atenção, ele reduz a agressividade, ajuda a melhorar a agressividade com todos os outros nutrientes, ele apoia a linguagem, né? Porque a gente não quer só uma criança mais quieta, a gente quer uma criança quieta e que esteja com o cérebro atento a aprender, né? E ele também melhora, colabora, ajuda na digestão, que é o que traz muitas das vezes aqueles comportamentos ruins da criança autista, porque ela não sabe falar o que ela tá sentindo. E aí ela começa a mostrar no comportamento, né? Bom, e aí por último, e não tão menos importante, mas excelente mineral também, que é o selênio, que é um protetor cerebral. Tá? Então, o selênio, ele é maravilhoso, ele é um antioxidante poderosíssimo, que quando bom, isso eu vou falar daqui a pouco, é utilizado com outro produto, ele amplifica a capacidade dele e ele fica melhor ainda, né? Então, em que ele pode ajudar? Reduzir a inflamação cerebral, proteger os neurônios, apoiar a tireoide. Tem muita criança autista que tem instabilidade ou tem desequilíbrio ali na tireoide e que colabora também com energia e humor, quem tem problema de tireoide, por isso que eu sempre falo de exames, né, que é super importante. E ele diminui o estresse oxidativo. Então, ele é um produto, gente, maravilhoso. Ele deixa o cérebro mais funcional. Então, quando a gente pega ali L-teanina, taurina, glicina, zinco e selênio, cara, a gente tem aqui, ó, uma bomba do bem dentro do organismo dos nossos filhos. Quando a gente associa esse suplemento ao Neuronac, a gente tá simplesmente salvando a vida da criança autista, gente. O Neuronac, eu sempre falo, né? Todo mundo deveria tomar. Eu sempre falo isso nos grupos. Eu tomo. Aqui em casa todo mundo faz uso de Neuronac, né? O meu filho hoje tem 7 anos.
ele faz uso de 6 miligramas de Neuronac, né? Ele vai tomar hoje, pela idade dele, 12 gotas de Neurocalme. E ele é simplesmente maravilhoso, gente. Quem dá só ele já vê diferença no comportamento. Agora, você imagina associar ele a um outro, porque ele já é um aminoácido, né? Associar ele ao Neurocalme, que tem mais 3 aminoácidos importantíssimos, que trabalha muito bem numa sinergia maravilhosa com a N-acetil-L-cisteína, que é o Neuronac. Então, pra quem já tá dando Neuronac e começar a dar Neurocalme, vai ver, assim, cara, grandes ganhos, tá? Grandes ganhos. Mas a gente não pode deixar de falar aqui também que a gente precisa colaborar no aprender, né, gente? A gente não pode deixar 100% ali na mão da suplementação, porque ela não vai fazer milagre, tá? Ninguém tá falando aqui de milagre, ninguém tá falando aqui de uma coisa de um dia pro outro. A gente tá falando aqui de tratamento, como vocês bem já conhecem, mas não custa eu relembrar, né? Então, precisa sim aprender, precisa sim estudar, precisa sim saber o mínimo e o suficiente de água pra vocês fazerem em casa com eles, né? Não adianta só deixar uma criança mais calma, um cérebro mais capaz. Ele não vai aprender sozinho. Então, tem que ter quem ensine. E 1 hora ou 2 horas, ou 3 horas por semana de terapia não vai resolver a vida dessa criança. O que resolve a vida dela é constância, repetição e intensidade. E isso ela tem em casa, que é onde ela passa a maior parte do tempo dela. A terapia de consultório é maravilhosa, ela é super indicada e ninguém deveria abrir mão dela, quem puder fazer, obviamente, né? E eu sou super a favor, mas eu sou muito mais a favor quando os pais aprendem e fazem em casa, porque a verdadeira diferença é o que vocês vão fazer em casa com eles, que é o maior tempo que vocês têm com essa criança, tá? Então, vou falar um pouquinho da posologia, tá? De Neurocalme. Bom, pessoal, o Neurocalme ele é indicado para crianças e adultos, né? Mais um suplemento da gente, junto com outros 3 já que a gente tem para crianças e adultos, né? Que é Neurocolin, Neuronac e Neurodorme, que são indicados também para adultos e crianças, tá? A posologia dele, até 11 anos, são 6 gotas por dia, e acima de 11 anos, 12 gotas por dia. Ah, Carol, mas você falou agora que seu filho tem 7 anos, você vai dar 12 gotas. Sim, gente, eu vou dar 12 gotas e eu compreendo que tem que ser uma dosagem maior, uma dosagem de adulto já, né? Uma dosagem de adolescente, na verdade, adolescente adulto já. Porque a criança autista, ela nunca vai estar dentro da referência, né? Não vai estar dentro da referência para exames, não vai estar dentro da referência para medicação, não vai estar dentro da referência para suplementação. Então, para ela, sempre vai ter que ser diferente, né? E a gente que está estudando mais tempo isso, quem está mais tempo comigo ali, até quem está no grupo do Dr. Felipe comigo, sabe que tem que ser mais, né? Então não adianta, por exemplo, a gente querer dar um ômega 3 infantil. Não adianta, por exemplo, a gente querer dar um aminoácido com menos gotas, ou um ferro com menos gotas, ou um polivitamínico com menos gotas, ou só porque é criança. Se a composição dele for infantil, como o Supleneuron, que é por idade, a composição dele já é essa. Ok, vai estar ali dentro e ainda assim tem mães que já faz outra composição do Supleneuron, né? Por exemplo, crianças até 12 anos, é uma gominha. Já tem mãe com crianças com 9 anos que tá dando 2 gominhas. E tá tudo bem também, tá, gente? Então nunca vai ser demais. As vitaminas, os minerais não vão subir absurdamente, vai dar uma hipervitaminose, como a gente ouve por aí. Quem me dera que fazer um tratamento de neurosuplementação, as vitaminas aumentassem significativamente e a gente vê assim, nossa, como aumentou o ferro, a vitamina D, a B12, que é super difícil aumentar. Não existe isso, gente. Existe ali um caso ou outro, mas quantas pessoas vocês já ouviram que, deu hipervitaminose, entendeu? A absorção é muito baixa. A gente tem que tomar cuidado? Tem que fazer exames? Tem. Mas a gente não pode também se bitolar com algumas coisas que não vai fazer sentido nenhum agora, tá? O que a gente tem que entender? Que o comportamento de uma criança nem sempre é comportamental. Nem sempre aquele comportamento ruim é a aba que precisa só. Muitas vezes são correções bioquímicas. E correções bioquímicas vêm de vitaminas, minerais, aminoácidos e hormônios. Então a gente tem que fazer essas correções neles, tá? Carol, mas eu preciso fazer exame primeiro? Se você puder fazer exame primeiro para depois suplementar, ok, vai ser legal. Mas quem que faz? Quem que vai lá no nutricionista, ou no nutrólogo, ou no integrativo, vai pedir aquele monte de exame, vai fazer os exames, vai voltar para ver o resultado para começar a suplementar? Gente, se a suplementação ela é liberada pela Anvisa e ela tem busca espontânea, isso significa que ela não faz mal para ninguém. Então a mãe pode começar a suplementar e aí daqui a pouco, depois de estar suplementando, fazer os exames, né? O médico do meu filho, por exemplo, fez a primeira consulta com ele, já me passou um monte de suplementos, né? Falei para ele os que ele já tomava e ainda assim ele passou mais ainda, que são os da Nutricognitiva, mais ômega 3 e tal. Ele passou mais um monte e não me deu exame nenhum para fazer. Os exames ele falou, você vai voltar daqui 6, 7 meses e aí sim, na segunda consulta a gente faz os exames. Então assim, não é uma coisa que a gente tem que se apegar. O que a gente tem que se apegar é começar um tratamento e melhorar as correções nutricionais dessa criança o mais rápido possível, juntamente com a equipe multidisciplinar e, não tão menos importante, aprender o hábito e fazer dentro de casa. É o que a gente precisa para melhorar a vida da criança autista. E melhora significativamente. Quem tá comigo há mais tempo aqui, que já tem 2 anos, né, o grupo, quem tá comigo há esse tempo aqui, várias mães, né, eu não gosto de ficar falando nome que eu acabo esquecendo de alguém, mas tem Amanda, querida, né, comigo o tempo todo, Simone, a Val, a Gi, a Pedriane, a Ana Carolina, o Luciano, o Amauri, a Maria Dornelas. Gente, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo agora, mas assim, são pessoas que além de estar comigo todo esse tempo, né, durante muito tempo já, os que não estão 2 anos já, estão 1 ano, a Babi, enfim, muitas mães ali comigo,
todo esse tempo que Helenice, olha eu lembrando e falando, que já viu grandes resultados na vida da criança, né? Muitos resultados ali. Outros acredita 100% no que eu falo, tudo que eu peço pra fazer. Olha, vamos fazer uma correção aqui, vamos ajudar essa criança ali, vamos melhorar um aba aqui, faz um TO, pede pra TO trabalhar isso, trabalhar aquilo, conversa com ela tem que te ensinar. Então a gente tá sempre dando, né, um parecer, uma ajuda, porque a gente quer de fato ver a diferença na vida da criança. E a gente vê. Né? E a gente vê a diferença na vida da criança, e isso que é o mais importante. Então, eu sempre falo para as mães, comecem, mães, comecem. A Nutri Cognitiva chegou para mudar a vida das crianças autistas, porque a gente não é só uma ideologia, né? Nós não somos uma empresa que acredita na suplementação pronto, e ponto final. Nós somos pais de todos eles lá dentro. Somos pais de crianças autistas que, por meio da suplementação, conseguiu salvar o seu filho. Né? Então não é só teoria, não, a gente vive isso, Então eu consigo entender mais vocês, né? As pessoas lá de dentro conseguem entender mais vocês, porque a gente vive o nosso dia a dia, então a gente sabe o perrengue, a gente sabe onde dói, né? A gente sabe aonde faz a diferença, a gente entende, a gente vive isso, né? Então eu costumo falar para as meninas, ser terapeuta é uma coisa, ser terapeuta, não desmerecendo as terapeutas, pelo amor de Deus, não é isso, mas ser terapeuta e saber toda a parte teórica e a parte prática até 6 horas da tarde, que é a hora que você tá com uma criança, é uma coisa. Você ser terapeuta, viver a terapia, viver para isso, né, que é o que a gente faz aqui, tanto no Olhar no Espectro quanto na Nutri Cognitiva, e viver 24 horas dentro da sua casa, isso, né, ter dentro da sua casa, entender o que é tendo, é outra coisa totalmente diferente. Jamais será igual, jamais será igual. E não estou desmerecendo. Estou aqui para falar que há diferença. E há diferença com toda a certeza do mundo. Um manejo diferenciado, um jeitinho que você faz para aplicar aquela técnica dentro da ciência, né? Você entender uma birra, uma crise, você conseguir ali manejar aquele comportamento para ele não ficar pior, mas sabendo ali daquelas características ali que ninguém vê à noite, quando eles se agitam mais, quando eles estão mais suscetíveis ali a ficar mais agitados. Enfim, são coisas que só quem tem é que sabe. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Eu tô aqui pra tirar dúvidas de vocês, eu vou ficar ali no grupo disponível para o que vocês quiserem, pra vocês perguntarem. A lista está aberta de pré-venda. Eu queria deixar claro aqui que a pré-venda, que são os preços que eu já coloquei no grupo, né? Que é um suplemento por 157, 2 suplementos por 199. Por que 2? Porque não dá pra esperar acabar pra comprar outro, né? Você já tem que ter em casa, o tratamento ele tem que seguir. Se você para no meio do caminho, já não é efetivo 100%. Então, eu pedi pra eles fazerem esse combo de 2, né? Pra ficar um valor bom pra vocês, porque ninguém pode negar que tá um valor ruim. Tá um valor muito bom. Depois, uma unidade só vai ser 197 reais, né? E com cupom, quando tiver 177. Em alguns casos ali, um frasco vai acabar durando 2 meses, quase 2 meses pra mãe, né? Em outros casos, ele vai durar 1 mês só. No meu caso, ele vai durar 1 mês só, tá? Mas a gente deixa ali uma posologia flexível pra mãe. Vou colocar isso no grupo também, entendendo ali a dosagem de infantil e adulto. E os que têm segurança, os que sabem que tem que fazer essa posologia maior e melhor, mais otimizada, que pode fazer com toda a segurança do mundo também, que não tem problema nenhum, tá? Muito pelo contrário, vai melhorar ali os efeitos da suplementação, tá bom? No mais, eu agradeço aqui a confiança de todos vocês, agradeço a disposição de vocês, de querer estar aqui, de querer aprender. Eu aprendo com vocês todos os dias também, porque todos os dias eu tenho mães ali pedindo ajuda, e aí é um contexto diferente um do outro, e a gente vai sempre melhorando ali o que a gente já entende um pouquinho, né? Eu vou aprendendo muito com cada mãe também, porque toda mãe é uma terapeuta, ela só não sabe que ela é ainda. Mas toda mãe é a terapeuta do seu filho, é a melhor terapeuta que ele pode ter. Então eu sempre falo isso, né? Quem aprende não depende. E a gente tá aqui exatamente pra isso, pra poder levar informação, pra poder levar informação correta e pra realmente fazer diferença na vida da criança autista. Então, pessoal, contem comigo. Eu sou a terapeuta Carol, tô aqui pra poder ajudar vocês, eu tô disponível nos grupos, a hora que vocês quiserem ali começar a perguntar. Quem quiser entrar na lista já pode entrar a esse preço que eu falei agora. As entregas vão começar na segunda quinzena de março, tá? Todo mundo que pega lançamento sabe disso, até porque a gente tem carnaval agora e vocês sabem como que é o carnaval. E aí, a partir do momento que começar a ser entregue os suplementos, o preço dele já não vai estar mais o mesmo, né? Acho que no dia 1º de março já muda os preços de pré-lançamento, já vira preço de lançamento, então vai ser maior um pouquinho. E até lá, quem quiser, os links já estão feitos, os links de 1 frasco, de 2 frascos já estão prontos, vocês já podem comprar, vocês já podem adquirir o suplemento do filho de vocês e aguardar os envios, que quando começar eu coloco ali no grupo pra vocês, tá? Os envios também serão pelos correios, tá bom, queridos? Muito obrigada pela atenção, uma boa noite pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.